aula de hoje nós vamos abordar o tema conhecimentos e capacidades envolvidas no processo de alfabetização e letramento. Algumas habilidades linguísticas e comunicativas estão relacionadas ao ato de ler, de escrever, falar e ouvir, com compreensão, e todas essas habilidades no processo de ensino da língua portuguesa, elas devem ser ensinadas. Conhecimentos e capacidades envolvidos na aquisição da língua escrita na fase inicial da alfabetização organizam-se nos seguintes eixos. Quando tratarmos da língua portuguesa, tem todo um processo na construção, desde o momento que a criança entra no ambiente escolar, ela já está recebendo todas essas informações, está tendo acesso ao código. Então, o primeiro passo que nós temos que pensar no ensino da língua portuguesa é a apropriação do sistema de escrita. Esse período é marcado mais fortemente no primeiro ano. É um processo a ser construído junto com a apropriação do sistema de escrita, que nós estamos nos referindo ao código. Associado a tudo isso, vem a questão da leitura, a produção de texto e o desenvolvimento da oralidade. Então, todos esses eixos da língua portuguesa devem ser priorizados no ensino, na prática pedagógica, no trabalho do professor, no ensino da língua portuguesa. Anterior, quando nós falamos que a escola deve oferecer à criança condições para que ela tenha acesso às práticas de leitura e escrita, a proposta é que, desde o momento que a criança se conecte com o ensino, com a língua portuguesa, deve ser oferecido para ela oportunidades da língua portuguesa como uma prática, como uma função social. A criança deve entender que, por meio da leitura escrita, as oportunidades comunicativas dela vão acontecer. Cabe à escola, então, ela promover usos e funções da escrita. Então, uma das coisas que é priorizado no ensino da língua portuguesa é oferecer para as crianças oportunidade de escrever com um destinatário. Então, toda vez que a criança promover uma construção, uma produção de texto, é interessante que ela escreva para alguém. Dessa forma, ela vai desenvolver as capacidades necessárias para o uso dessa escrita, saber usar os objetos de escrita presentes na cultura escolar. Então, nós temos, dentro dos gêneros textuais, o primeiro a ser oferecido, no processo de alfabetização é o bilhete. O gênero textual bilhete é algo simples do dia a dia da criança e é o primeiro contato que ela vai ter como uma forma de enviar uma mensagem a alguém. Organizam-se aqui os conhecimentos e saberes, capacidades e atitudes que os alfabetizandos precisam adquirir para compreender as regras que orientam a leitura e escrita no sistema alfabético. É necessário que eles compreendam a diferença entre a escrita alfabética e outras formas gráficas. Então, quando nós falamos de comunicação, de linguagem, existem várias possibilidades. Dentre elas, a escrita. Então, uma vez que você consegue enviar uma comunicação ao aluno, como uma primeira etapa nesse processo de comunicação, é feito durante todo o processo uma melhora na qualidade da escrita. Então, a forma gráfica é um treino a ser ensinado na escola também, porque ela vem para a escola, para o ambiente escolar já se comunicando, seja pela oralidade, seja por meio de desenhos, e cabe à escola construir com ela esse processo de escrita e a forma com que ela vai fazer esses registros gráficos.
É necessário que as crianças dominem as convenções gráficas, compreendendo a orientação e o alinhamento da escrita, a função dos espaços em brancos e dos sinais de pontuação. Quando a criança se apropria do código, é muito comum percebermos que ela escreve de forma contínua. Então, uma das situações que nós temos que trabalhar com o aluno é essa segmentação. Existem várias práticas do professor que pode melhorar essa questão de espaçamento, o uso de sinais de pontuação. Identifiquem as letras do alfabeto compreendendo a categorização gráfica e funcional das letras e utilizando diferentes tipos de letra, tanto na leitura como na escrita. Então, convencionalmente, né, a partir dos estudos da Emília Ferreiro, a proposta é que a criança faça o registro com letras maiúsculas, né, conhecida como letra bastão, porque não requer que ela tenha uma motricidade definida, motricidade fina, para que ela realize esse registro dos grafemas. Então, todo esse processo deve ser respeitado, deve haver atividades em que eles possam trabalhar atividades com coordenação motora, atividades lúdicas, o fato da criança fazer dobradura, o fato da criança cantar no movimento com as mãos também, vai desenvolver nela essas habilidades que também ajudarão no processo da grafia. Necessário que elas compreendam a natureza alfabética do sistema de escrita. Princípio básico: cada som é representado por uma letra, ou melhor, cada fonema por um grafema. Percebemos que essa compreensão de natureza alfabética seria o processo que a criança já está na hipótese de escrita silábica, com ou sem valor. Quando ela coloca uma letra representando um fonema, ela já compreendeu que o som e a letra, elas têm uma junção. Ela percebe que ela consegue dominar as relações fonema-grafema, compreendendo as regularidades e irregularidades ortográficas. Então, nesse processo de regularidade ortográfica, então muito comum no processo de alfabetização, quando ela for usar palavras que tenham de repente 2 R's, ela não faz esse registro. A ortografia é um processo mais avançado do período de alfabetização. Então, se ela for escrever torresmo e ela colocar um R só, ela percebeu o som, ela percebeu o fonema, ela fez o registro do R, chamado grafema, grafia da letra, porém, o fato de perceber esse uso de 2 R's é um processo ainda a ser trabalhado. Nada impede que a professora faça essas correções durante os textos coletivos, para que ela comece a perceber. Todo o processo de alfabetização da criança deve ser por situações práticas, deve ser um processo construído. Por isso é que é necessário que o professor tenha esse planejamento para identificar as maiores dificuldades da sala para poder trabalhar a partir daí. Então, outra possibilidade é que eles reconheçam unidades fonológicas como rimas, sílabas, terminações de palavras. Então, um texto muito interessante de trabalhar nessa fase com as crianças, na fase de alfabetização, são parlendas, né? São poemas, porque ele vai trabalhar todas essas terminações de palavras de forma lúdica. Então, o pão e o chão, café, chulé. Então, à medida em que ele vai ouvindo e se apropriando dessa parte fonológica, o processo de escrita tende a caminhar de forma mais evolutiva também.